Bom dia, hoje é 27 de dezembro de 2013, nós estamos no cemitério Parque da Colina, onde a gente vai reinumar os restos mortais de Arnaldo Cardoso Rocha. Há 4 meses, nós realizamos a exumação, sob o patrocínio da Secretaria de Direitos Humanos, para analisar, fazer exames periciais, tentando esclarecer as reais circunstâncias da morte. Foram elaborados 4 laudos e todos são conclusivos de que ele foi capturado vivo, submetido à tortura e depois executado. São laudos muito impactantes, ainda que nós podíamos imaginar, né? Vou mostrar aqui para vocês uma síntese do que aconteceu com ele, aonde vocês podem ver a simetria. O ferimento que tem do lado direito se repete no lado esquerdo e assim sucessivamente, indicando que foram provocados com a intenção de causar a dor, o sofrimento. Para nós, familiares, companheiros e amigos, é muito duro, né? Mas já que o governo, já que o Estado brasileiro, até hoje, não promove as investigações necessárias, nós fomos até onde nos era permitido, que era exumar, para que ele pudesse, ainda passado 40 anos, contar como ele morreu. E agora, sob o patrocínio do Ministério Público, nós já temos uma investigação criminal, nós esperamos que se faça justiça. Junei Viana, sou fundador da Corrente, militei com o Arnaldo Cardoso Rocha, nosso companheiro que é filho de um velho comunista, com o qual também militei no Partido Comunista Brasileiro, o João de Deus Rocha, líder sindical da UNSP, e tivemos o prazer de conviver com Arnaldo no PCB, na Corrente e depois na ALN, Ação Libertadora Nacional, da qual ele foi da coordenação nacional, do Comando Nacional, e morreu lutando. Foi uma grande pessoa, um idealista no sentido de perseguir um ideal mais alto para a sociedade, pensando no socialismo, numa coisa mais democrática e mais igualitária, e onde as pessoas pudessem realizar seus sonhos de realização individual e coletiva. Arnaldo é um exemplo de quem acredita no futuro de uma sociedade melhor, de quem lutou por aquilo no qual acreditava e para isso deu sua vida. E hoje nós que militamos com ele no PCB, na Corrente, na ALN, nós declaramos solenemente: Arnaldo Cardoso Rocha sempre, viverá sempre na nossa memória. Meu nome é Ricardo Apigawa e eu sou companheiro de primeira hora do Arnaldo. Arnaldo foi meu colega no Barão do Rio Branco, Arnaldo foi meu colega na Escola Técnica, foi meu companheiro de política estudantil, meu companheiro de ALN, meu companheiro de Corrente Revolucionária de Minas Gerais e companheiro de militância do PCB. É uma história interessante porque nossos pais foram colegas no sindicalismo do funcionalismo público na UNSP, nossos filhos foram colegas de escola. Então, o companheirismo com Arnaldo é um companheirismo de toda a vida, né? Estudamos juntos, nossos filhos estudaram juntos, nossos pais foram companheiros. Hoje eu estava vendo o laudo da medicina forense e me impressionou
a forma brutal como ele foi assassinado, com ferimentos simétricos, com a tortura sistemática. Eu acho que é muito importante o trabalho que a Comissão da Verdade vem fazendo, e eu acho que isso que está havendo aqui hoje é uma homenagem muito justa a um grande brasileiro, a um homem que lutou pela liberdade, que lutou contra a ditadura e que deu um exemplo para todos nós. Eu fui defensor de inúmeros dos perseguidos políticos no final da década de 60 e durante a metade da década de 70. E, em razão disso, nós, como advogados, éramos o elo que ligava os vários pontos das pessoas perseguidas com as suas famílias, entre eles. Então, em momentos de grande dificuldade, nós éramos procurados. E, nessa circunstância, conheci o Arnaldo, com o qual tive inúmeros contatos, cujos registros um dia ainda farei. Era um jovem brioso, cheio de amor à pátria e de amor à justiça social. Quero apenas, nesse momento, nesse depoimento breve, contar um episódio. Certa vez encontrei, ao acaso, o Arnaldo subindo a rua da Bahia, assoviando o hino da independência. Um dos refrões do hino da independência, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil, era o slogan mais forte da organização ALN, à qual o Arnaldo pertencia. Então, nesse momento em que seus restos mortais são devolvidos à sepultura após os exames para se descobrir o óbvio, pois naquela época era banal eliminar os adversários políticos. Então, nesse momento, eu homenageio Arnaldo, dizendo que ele morreu pelo Brasil e, ao mesmo tempo, com a sua juventude, ele representou a brava gente brasileira que, na busca da liberdade, na busca da manifestação dos seus direitos políticos, conseguiram, com as armas, combater a ditadura que não os permitia combater dentro do processo civilizado da democracia. Bom dia a todos. Meu nome é Everardo Tabatinga. Eu sou sindicalista, sou militante político e esse momento é muito importante para todos nós que lutamos por liberdade e por justiça. Justiça e liberdade que nos foram tolhidas durante a ditadura militar. Muitos de nós fomos perseguidos, torturados e assassinados. Hoje, buscamos essa verdade e justiça para que todos saibam que ditadura nunca mais. Obrigado. Sou Neila Batista, assistente social do Partido dos Trabalhadores de Belo Horizonte. Neste momento também represento o companheiro deputado estadual Rogério Correia, do PT de Minas Gerais. É um momento importante para a história de Minas, para a história do Brasil, a gente poder enterrar o companheiro, de modo que não paire nenhuma dúvida sobre as atrocidades cometidas no nosso país pela ditadura militar, para que as gerações futuras possam, com certeza, lembrar de um passado que foi triste e para que ele não se repita no futuro. Isso, para nós, é fundamental, porque é preciso que a gente perdoe, mas esquecer é impossível, jamais devemos esquecer esse momento. Então, esse ato aqui é importante, fundamental para a história, para as gerações futuras, para que nunca mais se repita no país as atrocidades cometidas pela ditadura militar, ceifando vidas, ceifando sonhos, ceifando a história do nosso país.
Meu nome é Betinho Duarte, eu fui presidente do Comitê Brasileiro pela Anistia. Atualmente eu sou membro da Comissão da Verdade em Minas Gerais. Sou também vice-presidente da Associação dos Amigos do Memorial da Anistia Política do Brasil. Neste dia de hoje, 27 de dezembro de 2013, nós estamos reverenciando um companheiro nosso que lutou por um Brasil mais democrático, justo, pacífico, e foi assassinado pela ditadura militar, de maneira cruel, bárbara. E o Arnaldo, na verdade, havia uma dúvida, porque assassinado, nós todos sabíamos, a família, a viúva, a Yara Xavier sabia, mas tinham dúvidas quanto a de que maneira ele foi assassinado. E foi feita a exumação dos restos mortais e comprovou que ele foi assassinado na tortura antes de levar mais de 5 tiros a queima-roupa. E hoje, nessa data de dezembro, nós estamos despedindo do Arnaldo Cardoso Rocha. O ano que vem a ditadura militar faz 50 anos e, na verdade, nós queremos que esse passado, que destruiu o país, porque nós sempre falamos de assassinatos, dos mortes, de torturas, nós queremos resgatar esse passado para que ele nunca mais aconteça em nosso país, porque a ditadura militar destruiu o nosso país economicamente, politicamente, destruiu com todas as liberdades democráticas. A corrupção foi generalizada, tanto os ditadores como seus asseclas e torturadores roubaram e corromperam e ficaram riquíssimos. Como a imprensa era censurada na época, não se falava nada. Então, nós muitas vezes referimos só ao lado dos direitos humanos, da infração, na verdade nem infração, nós sempre denunciamos esse lado dos direitos humanos, mas também do ponto de vista econômico, financeiro, o país foi destruído e até hoje nós estamos tentando recuperar o nosso país desse período da ditadura militar. No caso do Arnaldo, fazem exatamente 40 anos que ele foi assassinado. E nós temos, foi um período duro na história do nosso país, porque a grande maioria dos nossos heróis, em 1973, foram brutalmente assassinados. E a grande maioria deles encontram-se desaparecidos. Principalmente as lideranças das organizações clandestinas que lutavam naquela época contra a ditadura. Por exemplo, a organização, a PML, Ação Popular Marxista-Leninista, todos os militantes foram presos, torturados, assassinados e encontram-se desaparecidos. Nós temos pelo menos 2 mineiros, Zé Carlos da Mata Machado, Gildo Lacerda Macedo, que foram da APML. No caso do Zé Carlos Mata Machado, graças a pressões internacionais, a família conseguiu resgatar o corpo e hoje ele encontra-se enterrado aqui no cemitério Colina. Mas o Gildo Lacerda Macedo, que é mineiro, até hoje está desaparecido. Toda a cúpula foi assassinada em Recife. Eles foram levados para Recife e há indícios, inclusive, que os desaparecidos foram trucidados e julgados, seus corpos foram julgados no mar.
Então, eu tenho uma relação de 58 mineiros que foram assassinados e muitos estão desaparecidos. Nós, inclusive, construímos um monumento em frente ao ex-DOPS, reverenciando esses companheiros que foram assassinados pela ditadura militar. São 58. Os mineiros desaparecidos, eu começo ali pelo Daniel José de Carvalho, pelo Ivan Mota Dias, pelo Adriano Fonseca Filho. O Adriano desapareceu na guerrilha do Araguaia. A Aurelisa Pereira Valadão desapareceu no Araguaia. Ciro Flávio Salazar de Oliveira desapareceu no Araguaia. A Valquíria Afonso Costa é desaparecida no Araguaia. O Paulo Roberto Pereira Marques desapareceu no Araguaia. O Antônio Joaquim Massado desapareceu na casa de Petrópolis, na Casa da Morte em Petrópolis, do Rio de Janeiro. O caso Alberto Soares de Freitas, o Beto também é desaparecido político e desapareceu na Casa de Petrópolis, considerada a Casa da Morte. O Gildo Macedo Lacerda, que eu já fiz referência a ele, é desaparecido político, foi assassinado em Recife. O Idalísio Soares Aranha, mineiro, desaparecido no Araguaia. Oswaldo Orlando da Costa, o Oswaldão, é desaparecido no Araguaia. O Pedro Alexandrino Oliveira Filho é desaparecido. O Raimundo Eduardo da Silva, desaparecido político. Nelson José de Almeida, desaparecido. O Walter de Souza Ribeiro é desaparecido. E o Eduardo Leite Bacuri não é desaparecido, mas o Bacuri foi um dos presos políticos mais torturados nesse país. Ele foi torturado mais de 100 dias e ele foi assassinado porque havia uma possibilidade de ser trocado no sequestro de um embaixador e eles não poderiam e não queriam entregar aquela massa, porque ele já estava completamente disforme. Eles não queriam entregar, porque isso seria um escândalo internacional. Então eles assassinaram o Bacuri depois de mais de 100 dias de tortura. Então hoje, nessa data, além do Arnaldo Cardoso Rocha, nós estamos reverenciando esses companheiros desaparecidos. E os 58, na verdade, que foram assassinados ou desaparecidos. Eu, na verdade, queria, então, citar novamente os mineiros que estão desaparecidos. É um direito universal das famílias enterrar seus entes queridos. Isso desde os princípios, lá atrás, é um direito universal enterrar seus entes queridos e a ditadura militar não permitiu isso. A questão da tortura, do desaparecimento, dos assassinatos, a tortura é considerada no mundo inteiro como crime de lesa humanidade, imprescritível, inafiançável. E mais cedo ou mais tarde, tanto os ditadores como torturadores serão julgados pelo povo brasileiro. O Supremo Tribunal Federal cometeu um erro grosseiro, desrespeitando todas as normas, todos os tratados universais, anistiando os torturadores e ditadores. Isso é um absurdo, é um erro grosseiro, porque torturador não tem anistia nem perdão. E por isso que eu volto a insistir, tortura é um crime de lesa humanidade, imprescritível e inafiançável. Mais cedo ou mais tarde, os torturadores serão julgados pelo povo brasileiro. E eu espero que seja o mais rápido possível, porque vários estão morrendo de morte natural e nós queremos que esses torturadores, ditadores, sejam levados aos tribunais, julgados e condenados, porque é cadeia que todos eles merecem. Então, mais uma vez, eu queria prestar nossas homenagens, nossas honras, e considerando eles, e principalmente o Arnaldo Cardoso Rocha, como nossos heróis. O Arnaldo Cardoso Rocha é nosso herói, é herói do povo brasileiro,
porque graças a ele e graças a todos aqueles que lutaram contra a ditadura e que sobreviveram à ditadura militar, hoje nós temos democracia em nosso país. E podemos, inclusive, estar aqui hoje reverenciando esses heróis. Porque na época da ditadura, as famílias mal podiam nem abrir o caixão, elas podiam. Várias pessoas e várias famílias enterraram seus entes queridos sem saber o que tinha lá dentro. Muitas vezes tinha até pedras e serragem, porque não podiam abrir seus caixões. Tanto é que no caso do Zé Carlos Mata Machado, muito tempo depois, a mãe pediu para abrir o caixão para ver se ele realmente estava lá dentro. Porque ela tinha receio que o corpo do Zé Carlos Mata Machado não estava lá. Então, finalizando, nós estamos aqui hoje, os amigos, os companheiros, reverenciando Arnaldo Cardoso Rocha. Arnaldo Cardoso Rocha, presente. Deixa eu arrumar minha roupa, sem decote. Pode colocar ali, ó. Eu quero dizer que eu estou muito honrada de estar aqui com essa rosa vermelha, porque quando criança, meu pai rezava um Pai Nosso, uma Ave Maria, contra a peste, contra a fome, contra a guerra e contra o comunismo. E eu rezava contra o comunismo. Hoje, que bom que eu já posso dizer ao meu neto o que é o comunismo. Que bom que o meu neto não vai acreditar que o comunista, ele comia criancinha, como no meu tempo de criança. Arnaldo, estou aqui, presente, para reverenciar você e todos os grandes comunistas. Eu sou Frei Oswaldo Rezende, pertenço à Ordem dos Dominicanos e, como é do conhecimento de todos, muitos na nossa ordem se opuseram e resistiram à ditadura militar no Brasil. Hoje nós estamos aqui recolhendo os restos mortais do Arnaldo Cardoso Rocha, que aos 23 anos foi assassinado pelas forças de repressão da ditadura militar em nome da República Federativa do Brasil. É muito importante o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos entregando à sepultura, a sua sepultura legítima e digna, uma pessoa cujo corpo ficou escondido, desaparecido, após ter sido torturado e barbaramente assassinado por homens que, em princípio, deveriam
servir à República. E o fizeram de tal maneira que tudo indica que o que eles estavam fazendo não estava, digamos assim, em acordo com a ética mais elementar. Eles tinham conhecimento disso, sabiam que o que estavam fazendo era uma covardia e uma vergonha. E foi por isso que eles tiveram que esconder o corpo de Arnaldo, como esconderam o corpo de centenas e de milhares de outros brasileiros que morreram pelo simples fato de quererem para o seu país a liberdade e a democracia. E aqui cabe o registro de um dado que é extremamente importante para explicar o conjunto da situação. O Congresso Nacional, há algumas semanas passadas, por uma resolução que ele tomou, anulou o ato pelo qual o Congresso Nacional, na época, na noite de 1º de abril para o dia 2 de abril de 1964, destituiu, depôs o presidente João Goulart. Esse ato foi ilegal, essa deposição foi anticonstitucional. O que houve então de fato foi que um punhado de generais, à beira da aposentadoria, decidiu rasgar a Constituição e substituir-se à soberania popular, dando-se poderes que não receberam de ninguém. A partir desse momento, instala-se no Brasil aquilo que Santo Tomás de Aquino chama de uma tirania evidente e prolongada. E uma tirania evidente e prolongada é um crime. Atenta contra as liberdades da sociedade e as liberdades individuais. Nesse sentido, a rebelião contra uma tirania evidente e prolongada, como diz Santo Tomás de Aquino, é justa. Naquele momento, Arnaldo, de 23 anos, representava o que de mais legítimo existia no nosso país. Não havia dois campos lutando. Não havia de um lado militares, governo, contra um outro grupo, como se fosse uma guerra. Havia homens e mulheres que amavam a liberdade, lutando contra um grupo de criminosos, que num país como a Inglaterra, se tentassem a mesma coisa, teriam sido fuzilados. Nos Estados Unidos, se tivessem feito a mesma coisa, teriam sido eletrocutados. Na França, se tentassem a mesma coisa, teriam sido fuzilados. No Brasil, não. No Brasil, eles dão os seus nomes a rodovias, a praças públicas, a ruas e avenidas, e ainda recebem homenagens. Esses homens foram culpados, ao dar o golpe de Estado, de alta traição e de feronia. Aqueles que resistiram a eles e que deram a sua vida pela liberdade são heróis. E é um herói que hoje nós estamos sepultando de uma maneira digna, como todo ser humano merece. Eu queria dizer, para finalizar, como é preciosa essa democracia ainda incerta e frágil que nós temos. É preferível a pior das democracias que a melhor das ditaduras. Porque uma democracia, ela pode se desenvolver, crescer, se aprofundar, melhorar. Uma ditadura
só pode piorar, se deteriorar, apodrecer. Zelemos pela nossa democracia, não seja que por isso, por respeito à memória de jovens como Arnaldo, que lutaram pela nossa liberdade e pela democracia que hoje nós desfrutamos. Nós vamos dar ao Arnaldo a sepultura digna que todo ser humano merece. Que coisa bárbara! Desde a antiguidade, quem já leu Antígona, na Grécia Antiga, ela lutando para que o corpo do seu irmão tivesse uma sepultura. Velha como a humanidade, essa luta, que é a luta da justiça contra a opressão. E que não deixa de ser significativo que essa luta hoje no Brasil esteja no seu nível mais elementar, como no tempo dos gregos antigos, como no tempo de Antígona, famílias procurando corpos para serem sepultados. Isso é uma vergonha nacional, é uma vergonha para o nosso país. É um dos poucos países que fizeram pouco caso daqueles que lutaram pela liberdade e pela democracia no seu seio. Há um equívoco muito grande. Pessoas como o Arnaldo foram considerados criminosos. Criminosos foram, em primeiro lugar, o punhado de generais que se rebelaram contra as leis do país, que rasgaram a Constituição, que ilegalmente depuseram o presidente da República. E hoje isso é oficial, uma vez que o Congresso Nacional anulou o ato de deposição do presidente João Goulart. Tudo que vem depois é ilegítimo, é ilegal. Esses generais que tomaram o poder à força, generais à beira da aposentadoria, de um conhecimento, de um saber reduzido e de uma ideologia totalmente fabricada nos Estados Unidos, esses generais, num país realmente democrático, seriam considerados traidores, criminosos de alta traição, condenados por felonia. E como eu escrevi ontem, em países como os Estados Unidos seriam eletrocutados, em países como a Inglaterra seriam enforcados, em países como a França seriam fuzilados, como efetivamente foram todos aqueles que foram contra, ou lutaram, pegaram em armas, contra a liberdade do povo nesses países. Aqui nós damos as nossas avenidas, nós damos as nossas rodovias, nós damos as nossas ruas, nós damos as nossas praças, o nome desses criminosos, perpetuando a sua memória, como se fossem heróis nacionais, eles que são criminosos, criminosos de alta traição e de felonia. Evidentemente, ninguém vai tirar consequência jurídica do ato do Congresso Nacional que anulou a deposição do presidente João Goulart. Nós não temos esse costume no Brasil. O direito no Brasil está divorciado da justiça. Mas eu digo tudo isso para dizer que eu tenho o sentimento, e nós todos temos esse sentimento, de estarmos hoje levando à sepultura um herói do povo brasileiro, que deu a sua juventude para lutar por ideais como os da igualdade, da liberdade, da fraternidade, ideais que guiam os povos
na modernidade. Um jovem que, como muitos jovens, viram o seu futuro prejudicado, se não aniquilado, por um grupo de generais facciosos. É um herói que nós vamos entregar à sepultura e vamos, pelo menos no que me concerne, porque talvez eu seja, na qualidade de religioso, o único que tenha uma profissão de fé. Eu rezo para que nunca mais no Brasil isso aconteça. Nós devemos velar, ser muito zelosos para com a nossa frágil democracia, a fim de que ela se fortaleça. É preferível a pior das democracias que a melhor das ditaduras. Porque a democracia, ela se aprofunda, ela se desenvolve, ela se aperfeiçoa. A ditadura já nasce podre, e ela só pode ir apodrecendo cada vez mais. E quando cai como caiu entre nós, de podre. Nós vamos agora conduzir Arnaldo à sua última morada. E eu penso, em particular, no maior sofrimento que essa ditadura pode ter causado, deixando seus familiares durante 40 anos, na expectativa, primeiro, de saber onde estava o seu filho, em segundo lugar, e o seu marido, em segundo lugar, de saber onde estava sepultado. Então, eu repito, nós vamos agora enterrar dignamente um herói do povo brasileiro, o nosso companheiro Arnaldo. Arnaldo Cardoso Rocha, presente, presente. A irmã dele estava aí. Cadê?
Não era? O Coloque era marxista-leninista, chamava de modernização, marxista-leninista política. Era produtor de cristas. Olha, essa licença aos companheiros de outrora, os companheiros de agora, e também aos familiares, né, que também nos autorizem a falar essas palavrinhas. E peço também que compreendam que aqueles e aquelas que lutaram com Arnaldo têm um modo de ver essa história com muito rigor. Nós ousamos nos levantar em armas contra a ditadura. E o fizemos não porque nós tivéssemos ilusões de que seria uma luta fácil, de que seria uma luta de pouca duração e de que nós não pagaríamos o preço das nossas opções. Estou aqui eu, o companheiro Ricardo, que quando nós fundamos a Corrente, uma vez lá na casa do Ricardo, nós falamos assim, nós não saberíamos se de alguns anos depois nós estaríamos vivos para contar aquelas histórias que nós estamos tentando protagonizar. E certamente alguns sobreviveram e outros ficaram, pagaram com sua vida. E o Arnaldo Cardoso Rocha é um deles. Mas é um deles muito qualificado, isso é que eu queria deixar claro. Porque Arnaldo, quem o conheceu desde criança, e particularmente seus familiares com muito mais propriedade, sabiam que era uma pessoa que não era de muita conversa. Não era no sentido de que às vezes nós somos pessoas que somos muito debatedores, muito contadores de história, pela nossa própria opção política, nós precisamos nos comunicar, né, para poder convencer as pessoas sobre as nossas ideias. E o Arnaldo tinha uma qualidade que era muito objetivo no que ele falava e no que fazia. E isso, para uma opção de quem optou para a luta armada, isso era muito importante, porque mais do que falar, precisava fazer. E essa era a concepção que nos orientou, na medida em que também nos orientávamos pelo pensamento do Carlos Marighella. E é muito impressionante, eu estava falando com a moça do jornal, que poucos guerrilheiros travaram tantas batalhas e sobreviveram por tantos anos como Arnaldo. Poucos mesmo. Porque nosso tempo de vida era o nosso tempo de luta, e quanto mais acirrava a luta, menor era o nosso tempo de vida. Então o grau de intensidade da vida nossa era muito célere, era de tal forma que parecia que nós vivíamos anos enquanto nós estávamos vivendo meses. E é por isso que sobreviver travando o combate, e o bom combate, de morte. E pessoas e militantes, guerrilheiros, dirigentes como Arnaldo, eles sabiam perfeitamente que eles não tinham caminho de volta. E Arnaldo, a Yara está me chamando a atenção, que o comando da ALN, já numa fase de tentar preservar quadros, porque tinha uma expectativa de que a luta poderia continuar anos depois, já tinha enviado Arnaldo para o exterior. Ele estava no Chile quando ele soube da queda e do assassinato de alguns companheiros do comando, né? Com Yuri particularmente, com quem ele tinha uma relação muito forte. Eles deram as suas vidas na luta contra a ditadura, que igualmente embarcaram nessa viagem sem retorno, e não tiveram retorno mesmo, né? E que às vezes, durante a ditadura, nós não tivemos condições de prestar-lhes as homenagens devidas. Então,
eu peço, cadê a bandeirinha da LN? Você entendeu? Às vezes, que para botar na sua lápide, porque às vezes pode chocar algumas pessoas, você entendeu? Que não viveram. Mas nós dizemos claramente, nós lutamos por essa bandeira, por essas ideias. E nós, que já fomos dirigentes, depois fomos dirigidos pelo Arnaldo, nós nos sentimos honrados. Não pela sua morte, mas pela sua vida, pela sua luta, você entendeu? Pela dedicação por um objetivo que ia muito além de derrubar a ditadura. Nós pensávamos numa sociedade mais fraterna, mais humana, mais igualitária, que nós identificamos como uma sociedade socialista. E é bom que a gente reenterre o Arnaldo. Infelizmente, o Rocha e a Nete, né, seus pais não estão aqui, mas estão aqui seus irmãos, a sua sobrinha, sua irmã e a sobrinha, representando a família, porque eu posso dizer para nós que éramos da corrente, que nós somos do PCB, nós somos da corrente, nós somos da LN, nós nos sentimos honrados de ter Arnaldo como companheiro. E eu posso falar para a família, vocês podem se sentir honrados, você entendeu? Porque tiveram como filho, como irmão, você entendeu? Uma pessoa digna, honesta nos seus propósitos, que não titubeou um minuto sequer por lutar pelos seus ideais. Gente desse tipo faz falta, entendeu? Mas os seus ideais permanecem, a sua memória fica, você entendeu? E nós vamos erguer sempre bem alto a bandeira de Arnaldo Cardoso Rocha. Arnaldo Cardoso Rocha. Presente! Arnaldo Cardoso Rocha. Presente! Pode ver. Ô, companheiro, podia descer as... Ei, se eu podia botar a bandeira assim. Eu queria falar sobre... Tem duas canções do Beto Guedes. Nós estávamos lá em Brasília, reunidos com a Comissão Nacional da Verdade. O Raul, eu não sei falar o segundo nome dele, começou a chorar na hora da fala dele. E eu fui consolar o Raul falando, olha Raul, tem uma canção do Beto Guedes que diz o seguinte: já choramos muito, muitos se perderam no caminho. Eu falei com ele que aquele momento era de chorar e nós vamos continuar chorando, porque são perdas irreparáveis. E uma outra coisa que eu falei também lá na reunião, é que na matemática 1 mais 1 é igual a 2. E tem uma canção do Beto Guedes que fala: 1 mais 1 não é igual a 2. 1 mais 1 somos muito mais. Porque obviamente hoje, passados 40 anos, nós temos filhos, nós temos netos, então nós somos muito mais. E seremos muito mais. Porque tudo aquilo que nós lutávamos no passado, que eu chamo a nossa geração de utopia, nós éramos utópicos. Nós inclusive não esperávamos que eu pelo menos não esperava que a ditadura viesse para exterminar. Eu fui de AP, depois os meus companheiros prosseguiram na PML e toda a liderança foi massacrada.
e encontra-se desaparecidos até hoje. O Gildo, por exemplo, é um desaparecido político. Como é que chama o de Brasília, da PML? O Onestino Guimarães, desaparecido político. Paulo Wright, desaparecido político. O Santa Cruz, como é que chama o Santa Cruz? Fernando Santa Cruz, desaparecido político. Todos eles pertenciam à direção. E eles foram levados para Recife, foram torturados lá, foram assassinados e estão desaparecidos até hoje. Praticamente o único que eles conseguiram resgatar o corpo, mesmo assim bem lacrado, foi o do Zé Carlos Mata Machado, que houve uma pressão internacional. Ele está enterrado aqui embaixo. E há mais tempo, inclusive, a mãe quis que fizesse tirasse ele da sepultura, porque a mãe não acreditava, hein? A exumação, porque a mãe não acreditava que ele estava lá. Porque geralmente a ditadura mandava os caixões por pedras ou serragem, né? Porque o corpo já tinha aparecido. Por exemplo, o Gildo foi julgado junto com o Zé Carlos numa vala comum. A família era muito pobre. A Mariluz estava presa. E quando tentaram resgatar, ele já estava no ossário, com um monte de outros ossos. Então o Gildo, para mim, é um desaparecido político. Não foi enterrado pela família. Então não foi identificado nem enterrado pela família. Então a nossa geração é a geração da utopia. Nós continuamos sonhando, continuamos lutando e nós acreditamos que ainda teremos uma sociedade justa, democrática e pacífica, onde todos possam ser felizes. Acredito. Né? Que não haja discriminação, que não haja pobreza, que não haja miséria, que não haja fome. Então é isso que a gente lutava. Nós queríamos uma sociedade igual para todos. Então, nessa hora do Arnaldo, eu estive aqui na data, no dia da exumação, né? E foi um dia, assim, para nós, chocante. Nós, inclusive, não tínhamos esperança, porque a cova estava toda filtrada de água, né, Yara? Tiveram que fazer o bombeamento. E a ditadura, ela sempre foi burra, estúpida e grosseira. Eles mandaram o caixão, né, em zinco, né, Yara? Em zinco, então preservou e possibilitou exatamente isso. Que a família hoje soubesse em que circunstâncias, porque já sabia que ele tinha sido assassinado, mas em que circunstâncias ele foi assassinado. Então até isso a ditadura é burra. Ele mandou o caixão lacrado, mas em zico, e os peritos conseguiram chegar a um laudo. Então o Arnaldo está aí hoje, mas nós estamos aqui para prosseguirmos. Eu quero dizer à família que nós admiramos muito sua família. Conheço sua mãe de muitos anos. Inclusive toda vez ela me chama atenção, porque eu tenho uma irmã que chama Anete. E ela, Betinho, a Anete é com 2 N's e com 2 T's. Então ela me chama atenção. E um dia nós estávamos homenageando ela no Fórum de Direitos Humanos aqui em Belo Horizonte. Eu sugeri o nome dela. E eu comecei a falar, falou assim: Betinho, você está falando muito, agora eu quero falar. E falou e foi aplaudidíssima de pé. Quer dizer, ela é uma missionária, porque aos 91 anos de idade ela continua trabalhando na Igreja do Carmo, lá na parte social da Igreja do Carmo. Ela formou em Direito aos 61, não foi isso? 65. 65. E depois continuou estudando. Quer dizer, é uma mulher exemplar. E o pai também é um homem exemplar. Então a família é uma família exemplar, porque tiveram uma educação exemplar, de luta, de enfrentamento e de sofrimento também. A Yara também, é uma pessoa que nós admiramos muito, Junei, e gostamos muito de vocês, viu? Yara e Junei, né? E estamos nessa caminhada aí de resgatar a memória, verdade e justiça. E
A justiça está meio difícil, mas nós vamos conseguir justiça. Porque eu volto a enfatizar isso. Tortura é crime de lesa humanidade, inafiançável, imprescritível. Mais cedo ou mais tarde, esses que fizeram isso com o Arnaldo, que fizeram com tantos outros, eles vão pagar. Custe o que custar. Haverá justiça. E a justiça é levar eles às barras dos tribunais, condená-los e eles irem para a prisão no mínimo. E é isso que nós queremos, para que a ditadura militar nunca mais aconteça nesse Brasil. Viva Arnaldo Cardoso Rocha. Alô, viva. O Hélio. Arnaldo teria hoje a minha idade. Eu sou de 1949 também. Não tive a oportunidade de lutar junto dele, ao lado dele, mas eu queria cumprimentar seus camaradas de luta e dizer que estou aqui ao lado de vários desaparecidos de meu partido. Eu queria, em nome do diretório do Partido Comunista do Brasil, cumprimentar os parentes, cumprimentar os companheiros e dizer da emoção grande, cumprimentar o Betinho, que não tem desistido dessa luta, em busca dos desaparecidos, em busca daqueles que tombaram na luta do povo brasileiro. Então é isso, a minha solidariedade e um abraço em nome do diretório do Partido Comunista do Brasil. Muito obrigado a todos. Nós vamos dar como encerrado. Os funcionários, eles vão fazer os procedimentos de enterro, né? Porque, de fato, enterrado está. Eles só vão reconstituir a sepultura, certo? Esse é tremendo. Emoções sobrevivem, segundo o Roberto Carlos. Próxima reunião nossa agora. Vamos levar.